Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula de filosofia aqui. Hoje a gente vai fazer uma aula um pouco mais diferenciada, porque eu não vou explicar para vocês o texto do Platão, né? A gente não vai acompanhar parte por parte. Eu vou explicar o mito da caverna para vocês e, ao mesmo tempo, alguns dos conceitos principais da filosofia do Platão, né? Que, se vocês tiverem esses conceitos em mente, vocês vão poder entender também por que o diálogo acontece do jeito como ele acontece, aquele que a gente leu sobre a justiça, né? Vai dar um sentido diferente para aquele diálogo que é muito concreto entre o Sócrates e o Trasímaco. Mas vamos lá, à medida que eu vou explicando o mito da caverna, eu vou introduzindo alguns conceitos. Então, o mito da caverna está no livro 7 da República, tá? Então, a mesma obra que a gente estava lendo, que apresenta lá aquela discussão sobre a justiça, também vai explicar o que é este mito aqui. Na verdade, é uma simbologia, né, gente? É um jeito de simbolizar o que seria a filosofia e a busca pela verdade, e ao que ela se opõe. Então, a gente tem aqui nessa figurinha esse pessoal aqui que está atrás do muro. E eles são presos, né? A cabeça deles também só está direcionada para a parede. E eles só conseguem ver as sombras, né? E atrás deste muro onde eles estão, tem pessoas que estão carregando coisas aqui e são projetadas, né, sombras nesse muro por conta desse fogo que está dentro da caverna, né? E tem a entrada da caverna aqui atrás. Pois bem, como essas pessoas que estão aqui presas, elas nunca saíram daí, viveram a vida inteira aí, elas olham para as sombras e pensam que são objetos reais, né? Mas na verdade são só projeções de coisas que nem são reais, que são esses objetos aqui em cima, né? Então, elas confundem aquilo que é um puro simulacro, uma pura imagem, né? Uma pura sombra com a coisa ela mesma. Então, eles acham que aquilo que é uma ficção é, na verdade, a realidade. E eles, dentro do mito, né, o Platão explica que eles dão nomes para essas coisas, inclusive eles fazem elogios uns aos outros, sobretudo para aqueles que conseguem descrever as sombras do modo mais correto e dar os nomes certos para cada sombra e tal, né? Aí tem toda a questão dentro dessa própria pequena sociedade de prisioneiros aí, até de formas de prestígio, né? Então as pessoas vangloriando umas às outras, ou também denigrindo, né, umas às outras, caso elas consigam diferenciar essas sombras aí, né? Mas como na verdade todos estão errados, né? É, e a realidade verdadeira estaria atrás do muro. Primeiro, vendo que, na verdade, essas sombras são projeções desses objetos, são as pessoas que estão carregando esses objetos e projetando aqui na parede do fundo da caverna, e depois tem o que está fora da caverna, né? Que é a realidade verdadeira. Pois bem, então, o que representa esse pessoal aí que tá preso? Esse pessoal que tá preso, na verdade, tem duas coisas que eles representam. A crença no mundo sensível, essa é uma coisa, e a outra, que é a mais concreta para nós e que eu vou explicar hoje, né, seriam as nossas opiniões falsas, né? Esse pessoal que tá aí no muro e que vê esse conjunto das sombras aí, pensando que elas são realidade. Agora a gente consegue explicar muito melhor para vocês qual que é o significado de ver uma sombra e achar que ela é real, né? Através do exemplo do próprio Trasímaco. Então, o mito da caverna ele fica muito mais concreto se nós pensarmos dentro do contexto do diálogo do Platão. Então, o Trasímaco diz que a justiça é o interesse do mais forte. Ora, suponhamos que ele esteja falando mais ou menos desse cavalo, né? Na verdade, o cavalo é uma sombra, o que está atrás dele, que é este pequeno objeto aqui, que seria o objeto real, né? E na verdade, nem ele seria o objeto real, porque o objeto real, que é o cavalo de verdade, está fora da caverna. Mas em princípio, o que o Trasímaco estaria fazendo se ele estiver errado sobre a justiça? Ele está tomando uma sombra como se fosse a realidade, que está aqui fora, né? Então, como o Trasímaco, vamos pressupor que ele está errado sobre a definição dele, que a justiça é o interesse do mais forte. Se a justiça é outra coisa que não o interesse do mais forte, então, de fato, a opinião falsa que o Trasímaco tem, ela é como a sombra, não é, que está projetada no fundo da caverna. E o Trasímaco acredita na realidade da sombra, que a sombra é a coisa real,
e não o cavalinho que está aqui atrás, e muito menos o cavalo que está fora da caverna, né? Então, este é um aspecto interessante já da gente pensar. Existe um sentido no qual nós podemos dizer que as nossas ilusões, na verdade, são as nossas opiniões falsas, e são as nossas concepções de mundo falsas sobre as coisas. Agora, imagina só o que é, digamos, viver nesta ilusão, né? Então, o Trasímaco, quando ele vê alguém justo, quando ele diz que aquela pessoa é justa, ele está vendo exatamente o contrário do que seria a realidade. Então, naquilo que não é, ele vê o que é. Naquilo que é, ele vê o que não é. Então, ele vê um homem e diz que este homem é injusto, quando na verdade ele é justo. E vice-versa, né? Então você tem uma confusão de tratar o ser como não ser e o não ser como ser. É basicamente isso. Quando ele vê, por exemplo, uma pessoa e denomina ela de governante. A gente viu a definição de governante dele, né? É aquele que subjuga as outras pessoas segundo o seu próprio interesse. É isso que é o governante, e é o mais forte dentro da sociedade, né? Então ele vai chamar essas pessoas de governante, né? E vai dizer, bom, aquele lá que é o tirano, ele é o maior exemplo de governante. E aquela pessoa que é fraca, ela não é o governante, certo? Agora, se você pegar na definição do Sócrates, que tenderia a dizer que a função do governante, a definição do governante é precisamente trazer a melhor coisa possível para os governados, né? Não é bem a definição do Sócrates, mas é nessa direção que caminha as ideias do Sócrates, né? É, você tem uma concepção completamente diferente, né, do que aquele que subjuga os outros segundo o seu interesse. Então, lembra lá daquela discussão sobre a diferença entre mercenário e as outras artes, né? Que o Sócrates diz que o Trasímaco tá confundindo, né, o que seria a função do mercenário com o que seria a função do governante, e que se a função do governante tem que ter uma especificidade que é dela própria, ela não pode ser de garantir o interesse próprio. Toda essa discussão aí é para revelar que a definição do Trasímaco de governante está errada. Então aqui a gente já tem dois exemplos interessantes, né, do que seria confundir as sombras como realidade e a realidade verdadeira, que está destiladinho aqui, ou mesmo até fora da caverna. Pois bem, então isso está explicado aqui, né? O que acontece, por exemplo, com uma pessoa como Sócrates? O Sócrates é uma pessoa que sai deste estado de prisioneiro e começa a caminhar em direção a fora da caverna e ver que essas coisas que são as sombras projetadas não são reais, que as coisas verdadeiras são essas que estão sendo carregadas aqui, e mesmo mais do que elas quando ele começa a chegar para fora da caverna. Ele percebe que, na verdade, todas as sombras aqui não eram a realidade verdadeira. A realidade verdadeira são outras coisas. Mas como é que uma pessoa como Sócrates sai da caverna? Precisamente é através de uma espécie de diálogo, tá? Que a gente vai chamar de dialética. Então tá aí o primeiro conceito que vocês precisam aprender, conceito de dialética. Então, dialética é aquilo que o Sócrates está fazendo com o Trasímaco, tá? Eles estão, de certa forma, praticando já a dialética. Que seria isso? Você tem uma tese sobre alguma coisa, como, por exemplo, a justiça, e aí você tem um embate de ideias com uma tese e uma antítese. Uma antítese seria uma negação dessa tese, uma outra definição ou um conjunto de razões para você considerar que a definição que foi dada na tese, ela é falsa. Então é isso que o Sócrates normalmente está fazendo com o Trasímaco. A justiça é o interesse do mais forte. Aí que o Sócrates faz? Bom, tem um caso onde o governante manda fazer alguma coisa que é contra seu próprio interesse. Isso é justo ou injusto, né? Aí é obrigado a dizer que é ao mesmo tempo justo e injusto, porque as pessoas estão obedecendo o comando, mas ao mesmo tempo é contra o interesse do governante. E tem alguma coisa errada aí, porque você cai numa contradição. Então, este movimento do pensamento no qual a gente coloca uma ideia, né, define alguma coisa, como por exemplo a justiça, ou o conhecimento, ou o que é o governante, ou o que é o bem, ou o que é a beleza, que são coisas que são tratadas dentro dos diálogos do Platão, né, dos livros que Platão escreveu, e a negação dessas ideias é o debate para conseguir chegar a alguma verdade sobre essas noções
É isto que se denomina dialética no seu sentido mais simples. Daria para a gente complicar mais as coisas, mas é basicamente isso, né? Você coloca uma tese e aí você discute a veracidade dessa tese, dando razões a favor dela e contra ela, né? Pensando se ela é verdadeira ou falsa. Pois bem, o objetivo desse processo da dialética, que é um processo, né, é você chegar à definição verdadeira das coisas. Então, o objetivo disso tudo é a verdade. Então, tá aí o primeiro conceito que vocês precisam aprender. Dialética. Quem é que consegue sair da caverna? É aquele que pratica a dialética. E a dialética é também este processo de sair da caverna, né? De sair do seu estado de prisioneiro e ir em direção à visão da verdade. Então, o Sócrates, ele é a primeira pessoa que começa a fazer isso, né? E ele tenta fazer isso com as outras pessoas. Mas vamos acompanhar o que seria a trajetória de Sócrates. Quando ele sai da caverna, né? Pelo menos se supõe que Sócrates ele conseguiu, de alguma forma, realizar este processo, né? Pelo menos parcialmente. Ele tem dificuldade de ver as coisas que estão fora da caverna aqui, né? Neste primeiro momento, porque tava tudo escuro dentro da caverna, né? Então ele fica com a visão ofuscada, ele fica muito assustado de saber que tudo que ele pensava era falso. Imagina Trasímaco descobrindo que a definição dele era falsa, né? Nossa, então na verdade justiça não é o interesse do mais forte. Então tudo que eu fiz até hoje tá errado. Mais ou menos isso, entendeu, gente? É você pegar uma ideia que é muito importante dentro da sua vida e descobrir que tudo isso foi um erro. Pois bem, é esse tipo de experiência traumática que está em questão e começar a colocar as coisas em dúvida. E depois que você começa a colocar as coisas em dúvida, você fica mais apto a procurar a verdade e sair desse estado, né? Pois bem, aí no caso, o filósofo que está já praticando a dialética e saindo da caverna e deixando suas opiniões falsas de lado na procura pela definição das noções verdadeiras, né? Através da dialética, eventualmente consegue sair da caverna e começar a ver as coisas lá fora, né? É, e o Platão vai descrevendo como que se dá esse processo e depois o retorno do filósofo para dentro da caverna para tentar fazer com que os outros saiam desta caverna. E aí ele começa a discutir com os outros, né? Tentar convencê-los de que tudo isso que está aqui, que são as sombras, não são a realidade verdadeira. E as pessoas dão risada dele, né? E querem que tratam ele como se fosse um louco e querem que ele vá embora, não incomode eles, porque eles já têm as suas práticas, né? E eles já dão uns aos outros prestígio por essas falsidades que eles dizem, né? Sobre o que eles pensam ser a realidade. E no fim das contas, eles querem matar mesmo o filósofo que vinha dizer para eles que eles estão vendo coisas falsas. E o Sócrates meio que representa isso também, o diálogo que ele tem com os atenienses para tentar mostrar que os atenienses têm as opiniões falsas sobre as coisas e que, portanto, eles veem o mundo sobre uma ótica errada, eles veem o justo como injusto e o injusto como justo, que pro Sócrates seria isso, né? O trasêmico é aquele que vê tudo ao contrário, né? Ele vê lá onde está a injustiça, ele vê justiça. Lá onde está a justiça, ele vê injustiça. E ele tenta mostrar o contrário para o Trasímaco, para o Trasímaco começar a olhar para fora da caverna, na qual ele está preso, né? Então, qual que é a força da coisa aqui? Que o Trasímaco está preso, mas ele não consegue ver que ele está preso. E talvez nós próprios estejamos presos, né? Nas nossas opiniões falsas, na nossa perspectiva de mundo falsa. Então, quando se está discutindo este tipo de noção como a justiça, a gente quer chegar a algum lugar, né? E a gente quer chegar à definição verdadeira da justiça. Então, o segundo conceito agora, gente, é o de objetividade da verdade. Para Platão, existe uma definição verdadeira para essas noções. Não é como se tudo dependesse das opiniões. Então não é como se Trasímaco tem a opinião dele, Sócrates tem a opinião dele e acabou a discussão por aí. Na verdade, a verdade ou a falsidade sobre essas noções que são definidas independe da opinião de Sócrates e de Trasímaco, certo? Então, a verdade está aqui fora da caverna, não depende do que Trasímaco pensa ou que Sócrates pensa.
Então, é esse conceito de objetividade da verdade, tá? A gente dizer que a verdade depende das opiniões seria uma postura que a gente denomina em filosofia de relativista. E o Platão foi um dos primeiros filósofos a argumentar contra o relativismo, de forma bastante forte. Tem um texto chamado Teeteto, que é sobre conhecimento, onde o Platão através, na verdade, do Sócrates, né, tenta dar uma refutação do relativismo, que seria essa ideia de que a verdade depende das opiniões e, eventualmente, também das perspectivas, de forma mais geral, das nossas perspectivas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Trasímaco acha que a justiça é esse de cavalo, né? E que esse cavalo é real, mas a gente sabe que esse cavalo não é real, é só uma sombra. Então aqui estaria o cavalo de verdade. Não. Aí outra pessoa vem e diz: este é o cavalo de verdade, o Trasímaco está errado. Mas eles estão falando sobre a mesma coisa, sobre a justiça, né? Só que o Trasímaco está errado e essa pessoa está um pouco mais certa do que o Trasímaco. E a realidade verdadeira, na verdade, está para cá. Então a gente teria que atravessar o processo da dialética para descobrir qual que é a verdade objetiva sobre essas noções, tá? E tem essa luta do Sócrates e do Platão em direção à verdade objetiva. O objetivo se opõe àquilo que é subjetivo, tá, gente? O que é subjetivo depende das nossas opiniões e das nossas perspectivas. Para Platão, a verdade é universal. Ela é universal, ela é algo que pode ser visto por todos caso nós fizermos o mesmo caminho, tá? É, então é isso, vocês tinham que compreender esse conceito de verdade objetiva. Agora, a última coisa, que é um pouco mais complicada, é a teoria das ideias, que é a última coisa que eu vou explicar. Então, eu expliquei o que é dialética, que é aquele processo de discussão entre tese e antítese, ou tese e negação de tese, através do qual nós iríamos modificando as nossas ideias sobre uma determinada noção para chegar àquilo que seria uma verdade objetiva, né? E que a verdade objetiva precisamente não depende da opinião de cada um dos seres humanos, mas é algo a ser procurado e que seria universal para todos, né? E verdadeiro em si mesmo, independentemente das perspectivas, porém alcançável por nós. E agora a gente tem a teoria das ideias. O que seria a teoria das ideias? Basicamente, Platão divide a nossa realidade entre o que seria o mundo sensível, que é esse mundo que nós vemos, e o que a gente denominaria de mundo inteligível, que também pode ser denominado mundo das ideias. Agora, qual que é a diferença entre os dois? O mundo das ideias é de, digamos, um mundo de noções gerais, tá? São os tipos das coisas, e não as coisas concretas elas mesmas. O que nós percebemos nas coisas concretas e no mundo que está à nossa volta, que tudo isso aqui é mutável. Uma hora uma coisa tem certas propriedades, outra hora ela tem outras propriedades. Então, vamos dar um exemplo bastante simples, né? É, um círculo, por exemplo, que exemplos da matemática são mais simples para eu explicar para vocês o que seria a teoria das ideias. Você tem uma coisa no interior do mundo que é circular. Por exemplo, uma bola, né? Uma bola, ela tem um formato circular. Ela é redonda, né? Pois bem, essa bola, que é uma coisa dentro deste mundo sensível, e é sensível por quê? Porque nós vemos, nós tocamos, está ligado com a nossa sensibilidade nesse sentido aí, tá, gente? Esta bola, ela é mutável, assim como os nossos sentidos são mutáveis também, né? Então, ela pode mudar de forma. Não. Então, no primeiro momento ela é redonda, no segundo momento, se a gente fura ela, ela já mudou o seu formato geométrico, né? E de repente ela pode adquirir outras formas que são mais conhecidas por nós, por exemplo, ela pode se tornar triangular ou quadrada ou etc, né? Então, essas coisas do mundo sensível, elas são mutáveis. Agora, as nossas ideias, a partir das quais nós categorizamos as coisas, então, por exemplo, aquilo que é circular, né? Aquilo que é círculo, ou a ideia de círculo. A ideia de círculo ela não muda. O que é um círculo do ponto de vista ideal? É toda e qualquer figura, em geral, né? Cujo, cuja, cujo formato é tal que todos os seus pontos são equidistantes ao centro.
Então, se você pensar um pontinho assim, num espaço plano, né? E uma distância entre esse ponto e um outro ponto, né? E depois traçar outros pontos que são equidistantes a este ponto do centro, a gente vai ter um círculo. Seria essa a definição de círculo, né? E tudo aquilo que se identificar essa noção, nós denominamos de circular. Então a gente diz que essa coisa é circular porque ela se identifica a esta ideia de círculo que nós temos na nossa mente, né? Ou que pelo menos que nós captamos de alguma forma. Então a coisa se identifica à ideia. E o que parece para Platão? Que a gente já precisa ter uma certa noção do que é essa ideia geral antes mesmo de nós conseguirmos identificar aquilo que nós encontramos na nossa percepção com o conceito geral, que seria a circularidade, né? Ou o ser redondo. Então, nesse caso, de certa forma, nós já sabemos o que é um círculo para que nós possamos dizer que esta coisa aqui é um círculo. Nós já sabemos o que é ser circular. Este que é o ponto, tá, gente? E essa noção geral, ela é sempre a mesma, enquanto a coisa, ela vai mudando, né? Então a coisa, ela vai participando de diferentes ideias ou de diferentes conceitos. Esses conceitos é que existem em um outro mundo que não é propriamente esse. E essas ideias, na verdade, elas são mesmo mais perfeitas do que essas coisas imperfeitas que nós encontramos no mundo sensível. E isso valeria também para as outras coisas. Por exemplo, se você já não souber de certa forma o que é justiça, você não consegue dizer se um homem é justo ou injusto. Então, você precisa saber o que é ser justo para dizer que aquele homem ali é justo. Então, de certa forma, você já precisa da ideia antes de você saber que a coisa sensível se identifica à ideia. Mas ideia, gente, a teoria das ideias não é só o que está na nossa cabeça, tá? Na verdade, não é o que está na nossa mente. No fundo, a teoria das ideias e o mundo das ideias do Platão, ele independe, inclusive, de nós próprios, tá? É puramente objetivo, não é algo subjetivo. Então, a relação entre a coisa e a ideia é uma relação, inclusive, que independe de nós, que conhecemos a coisa por intermédio da ideia. Né? Então a gente diz, este homem é justo, e por quê? Porque a gente já tem uma certa noção do que é a justiça. E a justiça é uma coisa geral, não é uma coisa particular. É aquilo através do qual nós conseguimos dizer se uma coisa dentro do mundo sensível é justa ou injusta, assim como a ideia de círculo é aquilo através do qual nós conseguimos dizer que algo que nós percebemos no mundo é circular ou não. Então, pro Platão, ele acha que, na verdade, as coisas sensíveis, elas mesmo dependem das ideias. Por quê? Porque as coisas sensíveis precisam ser de um tipo ou de outro tipo. Não existe, por exemplo, uma coisa sem forma geométrica. Ela precisa participar de algum tipo ideal de forma geométrica, que é algo de imutável, não é algo de imutável como a coisa que ora participa numa ideia, ora participa noutra. Assim também, por exemplo, um homem pode ser justo agora e injusto depois. Mas ser justos é sempre a mesma coisa. E ser injusto também é sempre a mesma coisa. E isso, na verdade, tem a ver com outro aspecto da teoria do conhecimento do Platão, que eu vou falar ela e terminar, tá, gente? Então, só antes de eu terminar com esse outro aspecto, só para revisar com vocês, né? Então, o mito da caverna é esse processo, né, através do qual o filósofo chegaria a sair da caverna aqui, né, e conseguir ver a verdade lá fora. Depois voltar aqui e tentar mostrar para os outros seres humanos que eles estão errados quando eles pensam que aquelas sombras são a realidade verdadeira. E a gente explicou aí o conceito de dialética, que seria o processo através do qual nós sairíamos da caverna, por intermédio de um movimento do pensamento, né, reflexivo, onde você tem teses e antíteses. Expliquei também para vocês a objetividade da verdade, como isso se contrapõe à tese do relativismo, que seria que a verdade depende das opiniões, né?
das perspectivas e depois a própria teoria das ideias. Agora, um outro aspecto aqui, né, que eu tinha falado para vocês que para Platão mostra que a teoria das ideias ela, ela tem sentido é a, a hipótese ou a descrição do conhecimento como reminiscência. Então, por exemplo, quando Trasímaco e Sócrates eles estão discutindo a noção de justiça, que é uma noção ideal, porque você não vê a justiça andando por aí, né, gente? Ninguém vê isso. A gente vê homens que são justos ou injustos, cidades que são justas ou injustas. Mas a injustiça ela própria a gente não vê. Pois bem, Trasímaco identifica a justiça com esta sombra, né? Que seria o interesse do mais forte. Mas, de certa forma, ele já tem que conhecer o que é a justiça fora da caverna mesmo. Por quê? Porque para ele discutir com Sócrates sobre a noção de justiça, ambos têm de estar procurando a mesma coisa. Então, ao mesmo tempo que Trasímaco não sabe o que é justiça, ele tem que ter alguma noção ou algum direcionamento sobre o que ela é para passar de uma noção para outra noção de justiça, que esteja mais correta do que a anterior. Que seria, por exemplo, esse cavalinho aqui. De repente, cavalinho que está fora da caverna. Então, o ponto todo, além dessa noção de conhecimento como reconhecimento, né? Então você vê uma coisa e você identifica ela em um tipo. Esse tipo é a ideia, né? Você vê uma coisa e você identifica ela com aquilo que é justo. O que é o justo é o tipo. E a coisa se identifica a esse tipo. E esse tipo é o tipo geral, o tipo ideal. Ou seja, você já tem essa coisa na sua cabeça, né? Nesse sentido, é uma espécie de rememoração. E esse processo através do qual nós procuramos a verdade sobre essas ideias seria a dialética como reminiscência, que seria a memória daquilo que, de certa forma, nós já implicitamente sabemos, tá? Então é isso, gente. Eu vou parar por aqui. E aí vocês têm que responder na atividade, né? O que que é a dialética, o que que é a objetividade da verdade e o que seria a teoria das ideias. Obrigado por terem assistido aí e é isso. Tchau, tchau.